Então, bom dia a todos e todas, e todes. Saudação, Rosângela. É perdendo que a gente se encontra, né? Então, pode se perder um pouco, aí fica à vontade para se perder, porque para a gente poder se encontrar. Sempre é dialético essa condição de estar perdido, estar achado, né? Sem dúvida alguma. Então, com muita satisfação, novamente retornamos ao nosso espaço aqui na TV de Sacato, no espaço do Ginga, sempre gingando diante das adversidades e também gingando de forma comemorativa, também se ginga, né? E nós tivemos aqui, como já anunciou a Rosângela, que o dia de hoje nós falaremos, na manhã de hoje, falaremos sobre a Santa Catarina ter se transformado momentaneamente na sede nacional da luta por direitos humanos, isto representado pela presença da ministra Macaé Evaristo, que esteve conosco no dia de ontem, né? Anteontem, na terça-feira, cumprindo uma extensa agenda de visitação à Defensoria Pública do Estado, uma agenda mais adiante de encontro com os diversos movimentos sociais engajados na luta por direitos humanos, que aconteceu sob o abrigo do espaço democrático da Universidade Federal de Santa Catarina, que mais uma vez abriu suas portas para que em mais uma oportunidade nós tivéssemos ali aglomeração de pessoas dedicadas ao aperfeiçoamento do processo civilizatório no âmbito das responsabilidades que uma universidade tem sobre si, tá? E ali, de fato, houve um fluxo muito grande de movimentos entregando seus documentos presencialmente à ministra, e ela, com muita cortesia, com muita habilidade, com muita presença, com muita interação ao tema dos direitos humanos, dialogou, mesmo na precariedade do tempo, mas se revelou uma pessoa extremamente adequada para a ocupação dessa função, né? Mulher, negra, militante, combatente. Então, por ser mulher, né, já habilita a pessoa a compreender exatamente a necessidade de conquistar, tá? De estabelecer-se socialmente uma condição de ser referenciada a sua vida pela posse de um documento que seja uma carta a ser cumprida, que é a Carta dos Direitos Humanos. E ela, como estudiosa também, a ministra Macaé, dá um brilho todo especial da sua vivência, da sua experiência, combinado com a sua capacitação intelectual de aprimorar-se para essa função tão inovadora no Estado brasileiro, que é a luta por direitos humanos. Eu quero dizer assim, nessa introdução, que ainda acompanhando posteriormente a presença da ministra aqui em nossa cidade, eu fui escutar a repercussão na imprensa local sobre a presença da ministra. Foi bem interessante, né? Estamos em Santa Catarina, não esqueçamos jamais desse tipo de situação. A grande mídia, ela esteve fazendo no primeiro momento, foi a campo com a repórter, né, duas profissionais da imprensa, duas empresas que não vou citar nomes aqui, mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar os registros de como se deu esse processo de cobertura, né, da presença da ministra na pasta dos direitos humanos. Obviamente, eu não constatei o acompanhamento de parlamentares, né, com exceção aqui de parlamentares municipais, né, e a citação de um gabinete de deputado estadual, vou falar aqui, para não ser hipócrita, do deputado Marquito, que fez menção de uma
representação sua, a vereadora Carla Aires, ali presente, vi também o nosso vereador Bruno, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, presença da vereadora Tânia, suplente vereadora Tânia Ramos, e a suplente vereadora Bia Vargas. Eu não consegui notar presença de outros parlamentares. E por que isso é necessário ser dito? Porque é justamente os agentes públicos incumbidos de tarefas parlamentares que dão curso às proposições advindas desses encontros, nesse processo de escuta social que se organizam com a vinda das ministras, dos ministros setoriais, com as manifestações do público, da sociedade civil, que é atingida ou é objeto de determinada política. Então, foram apenas esses que eu consegui. Estou também tomando enganada. A deputada Carminati também lá estava presente. Então, o problema de citar nomes é que a gente vai. Eu estou aqui com a minha memória das fotografias que eu consegui fazer no curso da movimentação, que foi muito grande. Eu localizei essas personalidades, agentes públicos na condição de deputados estaduais, vereadores municipais aqui de Floripa, de Florianópolis. Então, como disse, a raridade da presença de legisladores, ela dá conta exatamente de como a política pública, eu estava chamando de política ainda, porque não acrescentei a ideia da política pública, que é outra situação que merece detalhamento e compreensão mais apurada. As políticas e aquelas que têm políticas que não são públicas. E as políticas públicas, assim ditas, e ainda outras políticas públicas que ensejam ações afirmativas, que é outro recorte, que é o recorte que já preenche um critério de equidade, para assim poder efetivar e fazer a devida capilaridade do Estado até os setores mais necessitados, e que historicamente foram sonegados a eles os direitos de cidadania. Notem que a secretaria, o ministério da ministra Macaé Evaristo é de Direitos Humanos e Cidadania. É um casamento, é uma promessa de casamento. Direitos Humanos e Cidadania é uma promessa de casamento. Que um dia as pessoas atinjam um patamar de pessoas cidadãs. Mas, para isso se efetivar, é fundamental que os direitos humanos, minimamente, daquela carta proclamada lá em 1948, elas tenham a condição de serem cumpridas. Então, a vinda da ministra cumpre fazer, primeiramente, a escuta. Segundo, com o grupo social, que vai estar presente. Segundo, percorrer os espaços da Defensoria Pública no estado de Santa Catarina. Lembrando também que a Defensoria Pública de Santa Catarina foi uma das últimas, ou se não, a última Defensoria Pública instalada em todo o território nacional. Me corrijam se essa informação não estiver adequada e correta. Então, você já veja só que a Defensoria Pública, que é aquela que oferece um aporte, atendimento à coletividade, às pessoas que não dispõem de recursos para a contratação, para ter a defesa, suas defesas advocatícias, defesas do interesse coletivo, a Defensoria Pública ali aparece para manter, com finalidade de garantir a dignidade das pessoas humanas. Então, dignidade da pessoa humana
é um dos patamares colocados na perspectiva da universalidade das políticas dos direitos humanos. Eu volto a dizer, então, da constatação que fiz pela mídia local, né, que destinou jornalistas setoristas para esse evento. As repórteres, jornalistas, fizeram uma abertura correta, né, daquilo que estava acontecendo e das pretensões e objetivos dos direitos humanos, da sua importância social, da importância histórica, tentando contextualizar a situação de Santa Catarina nesse quadrante. Quando a matéria volta para o estúdio, quando ela sofre edição, né, porque eu não sei se uma delas ali foi direta, né, mas eu suponho que tenha sofrido a edição, o jornalista ou os âncoras das respectivas emissoras saem, uma declaradamente atacando os direitos humanos, uma das emissoras, um homem, né, e a outra, de outra emissora, uma mulher, tenta minimizar aquilo que as jornalistas de campo haviam constatado nos seus relatos. E a manifestação das jornalistas de campo, aquelas que estavam lá, junto à presença dos eventos onde a ministra Macaé se encontrava, davam conta da leitura dos relatórios que um documento de 41 páginas que a Defensoria Pública, juntamente também com uma visita anterior do próprio Ministério de Direitos Humanos, esteve em Santa Catarina, esteve em Florianópolis. Né? Durante uma semana estiveram pesquisando em algumas cidades, né, de Santa Catarina. Né? Parece Camboriú, Blumenau, Florianópolis, Criciúma também andou por lá. Então, a União, através do Ministério, fez uma verificação em campo sobre a situação dos direitos humanos, das políticas públicas de direitos humanos nessas localidades. E caracterizou a situação como precária. Precária. Precaríssima. Né? Emblematicamente precário é a situação de Florianópolis, no que tange aos direitos humanos das populações, das pessoas que vivem nas ruas. Aí, porque não é só desse tempo, não é só de agora, não é só da Prefeitura Topázio, conjuntamente com o Jorginho Melo, esse casamento também, né, Topázio e Jorginho Melo, que casam uma comum ação contra as populações de rua. Quem conhece, e é aqui de Florianópolis, conhece ali a arquibancada da passarela do samba, do Querido, eu também me nego a falar Nego Querido, né? Porque a pessoa, o nome dela era Querida, e os racistas cunharam-no de Nego Querido, como eles fazem com a maior parte, Negatide, Nego Querido, né? E acho que isso é bonito, né? Porque eu não vejo ninguém chamar Branco José, Branco Paulo, né? Branca Laide, eu nunca ouvi falar pessoas se identificarem por isso, a sociedade identificar as pessoas por essas denominações, mas os negros dessa maneira. Então, tirando esse parênteses, lá na passarela do samba, do Querido, tem um equipamento que dizem que é para acolher as populações, as pessoas viventes em rua. E lá foi verificada a situação precarizada. Aquele equipamento, ele é de péssima qualidade, de péssimos materiais, envelhecidos, apodrecidos. Né? Ali, em torno da política municipal de assistência social, das populações de rua, uma enxurrada de atitudes, denúncias e crimes configurados de corrupção na municipalidade. É isso aí. É isso aí que a doutora Macaé levou na pasta. Tá? Também contra as populações, contra os populares, pobres e moradores de rua,
não há morador de rua, as pessoas que vivem nas ruas, né, foi retirado por pressão social da elite local, em ação com o prefeito Topázio, o fechamento do restaurante popular. O restaurante popular não servia apenas às pessoas, mereceria também exclusividade quase que as pessoas que vivem nas ruas, mas atendia uma parcela também significativa de trabalhadores, tá, que ali no restaurante popular tinham a possibilidade de garantia de segurança alimentar. Tá? Garantia de segurança alimentar. E, para tanto, esse restaurante foi criado, funcionava aqui na Mauro Ramos, na antiga LBA, ali ao lado de uma das escolas municipais da nossa cidade, né, ali próximo do Instituto Federal. A decisão política do antigo secretário de Assistência Social, um bruto, né, um desqualificado que perseguia as populações de rua de maneira covarde, fez encerrar o funcionamento daquela casa. Então, essas duas imagens fortes de como os florianopolitanos tratam, fora a pancadaria, os espancamentos televisados em vídeo que a Polícia Militar já nos ofereceu como demonstração do seu modo de atacar de madrugada os pobres que vivem dormindo ao relento. Pancadaria, até recebi um vídeo que circulou pela cidade, um vídeo e que um papelão que um deles se abrigava foi incendiado. Mas parece que isso aqui em Florianópolis, isso aqui não causa transtorno, não causa incômodo, né? Não dá responsabilização criminal para as pessoas que efetuam essa condição. Esse negócio de incendiar pessoas nas ruas não é a primeira vez. Lá na Beira-Mar, há coisa de 5 anos atrás, também uma pessoa negra que estava ali na proximidade do Cochicho foi incendiada. Então, eu quero falar aqui de que a presença da Macaé Evaristo na nossa cidade, recebendo, acolhendo, escutando, debatendo, né, organizou uma aula magna, mais adiante, depois do encontro na reitoria, ela foi para uma aula magna na plenitude de lotação do Centro Cultural da Universidade Federal, do Centro de Eventos da UFSC. Né? Ali teve encontro com a massa e que ali, de fato, ela conseguiu explanar, sensibilizar, dar a dimensão da sua função junto a essa pasta. Então, eu dizia que o combate contra os direitos humanos é algo que é praticado permanentemente na história do Brasil. E o Brasil toma contato com os direitos humanos de maneira recente, do ponto de vista da efetividade da política, enquanto um desejo colocado. Nós tivemos ali, durante o período da ditadura militar, que também plasmou uma situação que mais adiante foi recepcionada pela Constituinte de 88, no processo Constituinte de 88, que foram as denúncias durante o processo ditatorial, que alguns não conseguiram ver, que aconteceu a ditadura militar no Brasil, dos desaparecimentos, dos crimes, das torturas, das prisões indevidas, né, das prisões sem o devido processo legal, né, coisa que em 1698 o parlamento inglês já dava conta de estimar uma necessidade, o parlamento inglês, ou 1698, ou já em 1265, com o rei João, na Inglaterra. Um desses momentos da Inglaterra, ela já alude ao devido processo legal. Né? Isso, no Brasil, ele ainda não teve incorporação, do ponto de vista cultural, institucional, devidamente
consagrado, devidamente acatado. Então, a ditadura foi um espelho significativo da ausência mais nítida da falta de direitos humanos. Uma ditadura, por si só, já é. Né? Não haverá ditadura com direitos humanos respeitados. Né? É uma anulação, é uma contradição profunda dizer que algo de regime ditatorial preservou os direitos humanos. Né? Quando ele já destituiu o processo das suas constituições, dos seus acertos sociais, dos contratos que a sociedade organizou, ele já fere, por si só, aos direitos humanos. Porque a Declaração de Direitos Humanos, aquela carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela consagra quase 30 artigos, se eu não estou enganado, né? 30 artigos ali previstos, são um conjunto de artigos que dá conta, né, do fulcro essencial que ela trata é a questão da democracia. Então, se não houver a devida busca, né, pelo alcance daquela, diria assim, utopia posta pelo desafio utópico colocado pelos artigos constituintes da Carta de Declaratória dos Direitos Humanos de 1948, né, nós não teremos nenhuma condição de democracia, muito menos condição de cidadania. Por isso que nós começamos a conversa dizendo direitos humanos e cidadania. Né? É um casamento, é uma promessa de casamento colocada entre um Estado de direito, consagrado a toda pessoa, para que basilarmente a sua vida seja uma vida dignificada, para ela se elevar a uma condição de cidadania. Porque é costume dizer que existe patamares de cidadania. Eu sou cidadão de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria, de quarta categoria, ou de nenhuma categoria. Então, o diálogo proposto pela ministra Macaé, ele atinge essa disposição colocada do ponto de vista da necessidade de que as municipalidades, com as suas tarefas de assistência social, toda secretaria, todo município tem secretaria de assistência social. Elas são os vasos capilares para que nós possamos alcançar grande parte dessa pauta que organiza a aquisição dos direitos de cidadania, a partir do respeito aos direitos humanos. Então, é necessário ter saúde, que se cumpra as determinações legais, que se apure intensamente a política do SUS do nosso país, que é uma grande conquista social de direitos humanos. Eu tive o prazer, a satisfação, o compromisso político de participar ativamente do Conselho Local de Saúde do meu bairro, lá do Ribeirão da Ilha, onde conquistamos um equipamento, um centro de saúde de 700 metros quadrados, luta social colocada, batendo de casa a casa, mobilizando a população, Conselho Local de Saúde, para a aquisição de que era um posto, passou a ser um centro de 700 metros quadrados localizados no seio do Alto Ribeirão. O SUS é um patrimônio de referência universal. É um viabilizador de direitos humanos que atinge uma das metas propostas daqueles que escreveram e pensaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Brasil, dando exemplo, com os novos olhares colocados do ponto de vista político, social e ideológico. O SUS é uma posição política e ideológica? Declaradamente é. É a partilha de recursos dos impostos colocados
para um grande número de pessoas que abriga a equidade, que abriga a igualdade, né, como critérios fundamentais do exercício da sua política. A educação pública, preconizada também na Carta dos Direitos Humanos, vivemos essa luta, né, nacional, que é a luta por investimentos na educação, massivos, continuados, preconizados em leis e índices estabelecidos de 25% do orçamento público como garantia, porque antigamente, antes do 25% obrigatório, cada governador, cada prefeito, né, fazia o que queria, cada presidente da República fazia o que queria. Então, a luta política de asseguramento, por exemplo, de um percentual referendado em lei, é uma busca, porque nós sabemos que a educação pública ela sofre o tempo todo a tentativa, e hoje mais do que nunca, a tentativa da retirada desses recursos para transferir para o capital privado. Esse é o drama de Santa Catarina hoje. É um drama de Santa Catarina que revela, nos últimos tempos, nos índices de alfabetização e conclusão do ensino básico, Santa Catarina, uma expressão de vergonha. 52% da sua população não concluiu o ensino básico. É vergonhoso, é criminoso. E gosta tanto de falar grosso, os daqui, falar grosso contra os nordestinos, né? Contra os nortistas. Gostam tanto de fazer esse tipo de coisa. Então, significa dizer que nós estamos abaixo das metas preconizadas pelos direitos humanos, enquanto direito da sociedade. Então, toda essa gente essa gente dos 52 pontos percentuais, que estão fora do quadrante previsto de inclusão social, ditado pela Carta de Referência Social, que são os direitos humanos. A moradia, outro problema que atinge e caracteriza a situação da população que vive nas ruas. E que Santa Catarina também possui índices bastante sombrios, considerando que 2.000 pessoas sem casa, sem teto, vivem nas ruas de Florianópolis. 2.000 pessoas. Os dados aí da Defensoria Pública estão à disposição para consulta. Então, fora, estou falando aqui de uma referência, né? Vou agora me dedicar aqui aos crimes raciais. Aos crimes raciais. 2.280 casos de crimes raciais ingressaram em 2024 de denúncias nas delegacias. Isso dá, em média, 6 denúncias diárias nas delegacias de crimes raciais. Crimes raciais. A pergunta é: a verificação da conclusão de cada uma dessas denúncias em termos de inquérito, punição para os algozes, para os criminosos, praticamente zero. Santa Catarina reivindica, os afrodescendentes reivindicam a delegacia especializada em crimes raciais, como já existe no Rio de Janeiro, como já existe em Salvador. Fundamentalmente em função da incidência criminosa dos racistas que agem à luz do dia. Não é novidade. Nós somos o terceiro estado
de maior número de células nazistas no Brasil. Essa é a nossa situação, nosso quadro. Então, nós configuramos aqui racismo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Se tivermos um turno, vai se praticar racismo. Eles pintam postes, colocam cartazes, batem fotografia, fazem os símbolos de saudação ao Hitler, fotografados. Os tribunais dizem que aquilo não foi crime. Não feriu a 7.716, que organiza toda a previsão de práticas insidiosas e criminosas de inovação ao nazismo, de incentivo ao nazismo, de difusão de ideias nazistas. Vez por outra, nós temos acompanhado aqui o DEIC, com louvor de vários servidores públicos que trabalham na área de segurança, detonando células nazistas em Santa Catarina. Não são poucas, então segue aqui nosso reconhecimento, a nossa admiração por esses voluntariosos funcionários públicos da Secretaria de Segurança Pública, que fazem o combate ao nazismo, que fazem o combate ao fascismo, e que precisam fazer também combate ao integralismo. É esse que vive calado, esse que vive silenciosamente, não se anuncia como integralista, não se diz na escola o que é o integralismo, mal se fala na escola o que é o fascismo e o nazismo. Eles falam lá do nazismo, do Hitler, como se fora lá na Alemanha naquela época e acabou. É assim o tratamento. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler morreu ali. Os nazistas não morreram. Hitler morreu, mas os nazistas não morreram. O nazismo não morreu. Assim como do desaparecimento do Bolsonaro, os bolsonarentos, os bolsonaristas, não desapareceram. Eles continuam entre nós. Só que nós não tínhamos ainda a dimensão da repercussão, da manutenção do nazismo que vem em auxílio a isso que nós denominamos de bolsonarismo. Bolsonarismo é uma versão subtropical do nazismo e do fascismo. Porque o integralismo já estava aqui conosco. Do ponto de vista... estava conosco, foi ali nas sombras do próprio nazismo, vem a facção chamada integralista. Alguns dizem que criaram o integralismo porque os nazistas não aceitaram a condição de nazistas fora da Alemanha, né, em função da sua baixa autenticidade genética, né, então não poderiam ser nazistas. Aí criam a turma do Plínio Salgado, dentre outras fontes, correntes de pensamento, vão para a ideia do integralismo com as mesmas, com os ritos colocados, e consagrando que Santa Catarina foi um dos estados do Brasil que mais recepcionou o integralismo. As maiores manifestações colocadas de disposição com o integralismo foi aqui, maiores concentrações políticas do integralismo foi aqui na região do Blumenau, na região do Vale e por aí afora. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que, contra a ideia dos direitos humanos, há uma ocupação cultural, histórica, muito severa em Santa Catarina, que precisa ser enfrentada. Precisa ser enfrentada por todos. Todos nós temos que falar sobre direitos humanos permanentemente. Todos nós temos que dizer o que significa, do ponto de vista civilizatório, a ideia dos direitos humanos. A evolução da vida representada pelos direitos humanos na aquisição em cada localidade do mundo
em cada lugar do mundo onde os seres humanos se encontram ainda acuados, se encontram oprimidos, se encontram diminuídos, em seus projetos, ou que não tem nem projetos, dado o nível de submissão, do impedimento, do acesso ao conhecimento, do desenvolvimento intelectual, como isso fere de morte o progresso de grupos humanos em todo o planeta. Eu gosto muito, então, eu diria assim, que quase os direitos humanos é quase que uma espécie, um movimento cultural, porque é uma alteração de uma cultura, é a alteração de um pensamento, é a alteração de um fazer, um modo de fazer, é a alteração do sentido público nas estruturas públicas de poder, é a alteração do Estado, propriamente dita. Alterar o funcionamento do Estado para que ele se verta a ideia de políticas públicas, e a ideia de política pública está extremamente contaminada, salutarmente, por a ideia dos direitos humanos. Política pública é um método, é uma concepção política de organizar os recursos do Estado, organizar o orçamento do Estado, por isso que o Lula falava tanto. Tem que colocar o pobre no orçamento. Eu repetia para os seus ministros todos, tem que colocar o pobre no orçamento. E colocar o pobre no orçamento não é só colocar o pobre para comer. É colocar o pobre, colocar as classes populares para ascenderem, de maneira ampla, com a determinada integralidade, com a transversalidade que a política exige. O que é que a saúde fala com a educação? O que é que a saúde fala com a moradia? O que é que a educação fala com o transporte? O que é que a educação fala com a cultura? O que é que a educação fala com o meio ambiente? O que o racismo fala com o meio ambiente? O que todos nós falamos com todos. E você configurar um Estado, com essa disposição política, é você efetivamente plasmar a perspectiva de um sujeito, uma sujeita, dos indivíduos terem condições plenas de se desenvolverem, respeitados na integralidade das suas existências. É disso que falam os direitos humanos. Foi por isso que, quando a ministra aqui aportou, nós falamos que, naquele dia, naquelas horas todas, Florianópolis, Santa Catarina, tinha virado sede dos direitos humanos, nacionalmente assim concebido. Porque ali ela estaria nessa ouvidoria praticada, dando conta, também falando para os locais, da necessidade de termos conosco a ideia da universalidade da questão. A universalidade da questão, que são os direitos humanos. Porque eles derivam, do ponto de vista histórico, eu estava lembrando aqui que a história, até para robustecer essa nossa fala, do ponto de vista cultural, desse movimento cultural, histórico, que nós temos os primeiros registros lá em 539 a.C., segundo os historiadores, antropólogos e pesquisadores, dizem que lá, com Ciro o Grande, na Pérsia, teria se estabelecido a primeira declaração escrita dos direitos humanos. E isso foi registrado no cilindro que se chamou o cilindro de Ciro. Ali estavam as primeiras inscrições de uma postulação de direitos humanos. Ciro promoveu a libertação dos escravos, promoveu a igualdade entre grupos raciais diferenciados. Antes de Ciro,
o Ciro se tem como registro. Mas se diz também que pode parecer absurdo, inconcebível, mas o Código de Hammurabi teria sido a primeira formulação de direitos humanos. Porque ali houve, mesmo com a ideia do olho por olho, dente por dente, né, mesmo nessa condição, teria havido ali um esforço de Estado no sentido de impedir aquilo que, naquela época, todos podiam matar, todos podiam assaltar em qualquer tempo, invadir a qualquer tempo, explorar a qualquer tempo, escravizar a qualquer tempo. Não havia limite para as atrocidades colocadas à época. Então, esse Código de Hammurabi teria surgido como a primeira tentativa de garantir aos seres humanos o mínimo de integridade e dignidade. Com Ciro, vem essa disposição de escrita, de declaratória documental dos direitos humanos. Então, de Ciro, no nosso caso, até 1988, em 48 foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Praticamente o texto da Declaração de 1948, ele sustenta, por princípios, a Constituinte e a Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, depois de assinado lá em 48, o Brasil levou 40 anos para colocar na sua Constituição um contrato que havia feito 40 anos antes, 4 décadas antes. Obviamente que as condições políticas elas vão permitir a possibilidade da implementação de determinados princípios na vida da sociedade. E mesmo com a disputa, quem participou daquele processo rico, que foi o processo da Constituinte, numa desvantagem brutal dos setores populares, dos setores socialmente marginalizados, em viabilizar a aprovação de seus textos na Constituinte de 88, dada aquela diversidade, muita coisa foi proposta, muita coisa aprovada, mas também muita coisa já revogada nesse tempo. Os direitos trabalhistas é a expressão disso. A era Temer foi a era do refluxo significativo das reformas trabalhistas colocadas contra a população trabalhadora. Então, os quadros conjunturais políticos, eles vão viabilizar ou não, como em qualquer tempo, né, em qualquer época, em qualquer lugar, a condição do avanço, a condição da amplitude das políticas que dignificam a vida, que fazem a vida evoluir para todos, né, que democratizam as vidas, por assim dizer. Então, nós temos mais um desafio em 2026 de saber exatamente que naquela casa legislativa, nas casas legislativas, tanto do Congresso Nacional quanto das casas legislativas estaduais, os direitos humanos estão em jogo. Os direitos humanos estão em jogo, da classe trabalhadora, né, das questões de gênero das mulheres, das políticas LGBTQI a mais, né, das políticas das pessoas com portadores de necessidades, né, das discriminações
né? Das perseguições aos migrantes, que no Brasil, que em Santa Catarina é muito comum, da perseguição aos moradores das ruas. Notem que agora, aqui em Santa Catarina, nesse exato momento, aqui em Florianópolis, está acontecendo, não por coincidência, está acontecendo um encontro de prefeitos, né, para o tratamento das populações de rua. Eles querem unificar uma política de perseguição que não está prevista na Constituição Federal. Eles virão novamente com incongruências constitucionais severas, ilegalidades praticadas, inconstitucionalidades praticadas. Porque isso é muito a gosto daquele que apresentou o programa ontem atacando a ministra Macaé, né, que ele coloca nos seguintes termos, esse programador, esse apresentador de televisão. Ele coloca um crime cometido por uma pessoa da rua contra uma senhora, contra estudante, ele coloca esse crime como justificativo para não oferecer assistência social para as pessoas que vivem em indigência. Então ele faz a convocação. Por que o Ministério de Direitos Humanos não veio para Florianópolis quando a pessoa tal foi morta? Ele nunca perguntou no programa dele dos assassinos que roubam a merenda das crianças, que roubam o remédio das prefeituras, que roubam assistência de Florianópolis. Ele podia ter falado, ter aproveitado. Que um dos secretários Topázio é denunciado, foi preso por ter malversado o dinheiro destinado à assistência social, destinado ao melhoramento da vida das pessoas em rua. Os direitos humanos precisam entrar na pauta das nossas conversas mais corriqueiras. Precisamos deixar de falar um pouco de futebol, né? Falar de outras coisas para falar um pouco mais de direitos humanos. Precisamos forjar agentes públicos, mulheres e homens, para se candidatarem a vereadores, a deputados estaduais, deputados federais, que têm em suas pautas a defesa dos direitos humanos como uma questão fundamental, contra a perseguição das práticas religiosas, que aqui no nosso estado também é muito comum. As religiões matrizes africanas são severamente perseguidas por pentecostais, por policiais que são pentecostais, por aí afora. Em São Paulo, já se noticia, e aqui também é notório, um grande número de policiais militares envolvidos com as igrejas pentecostais, funcionando quase no paralelo como braço armado dessas religiões. Mas isso é tema para outro momento. Mas é correlato a isso porque são esses que incitam a agressão aos direitos humanos em todo o território nacional. É o braço armado do Estado, né, com as polícias militares, que vai para fechar uma casa, um centro de umbanda, uma casa de candomblé. São chamados, e você vai investigar. Você vai ver que ali é uma conivência entre o pastor e a guarnição policial. Em São Paulo, já existem conflitos entre policiais militares que se negam a cumprir as determinações pentecostais, né, que parecem estar acima das determinações, regimentos, legislações que organizam a vida de um trabalhador na segurança pública no formato policial militar. Isso está colocado porque também foi isso. As religiões pentecostais, já tem outros documentários, aí Petras está trazendo de maneira mais didática a influência
das religiões pentecostais organizadas pela CIA ao longo da América Latina na década de 70. Os partidos sociais cristãos, né, todos esses dos peixinhos, eles foram criados, animados no Chile, né, no Paraguai, enormemente no Brasil, como força política para se contrapor à teologia da libertação. Né? E estão aí até hoje. E crescendo assustadoramente com toda a sorte de assim, iniquidades, né, que podem propor a vida das pessoas e a vida do Estado, porque agora, como já dizia o falecido Brizola, vocês vão ver o que é quando esses pentecostais tomarem o poder político. Nós vimos. Né? Pensaram que o Brizola estava devaneando, né? Aquela sua época era um devaneio do Brizola. Ele tinha antevisão do significado político da utilização das religiões, que atacam os direitos humanos. Né? Uma contradição, se for uma condição cristã propriamente dita na essência, isso não estaria como uma contradição. Porque na cristandade colocada, haveria sim espaço, e a cristandade animou muitos dos militantes de direitos humanos em todo o planeta. Lembremos aqui Martin Luther King, cristão de ofício, né, promulgador de um conjunto de pensamentos, né, que saíram pelo mundo afora, animando cristãos e não cristãos na luta em defesa da vida com dignidade, da luta em defesa dos direitos humanos. Que o movimento de Martin Luther King falava da luta dos direitos civis dos negros americanos. E direito civil do negro americano estava falando da cidadania dos negros americanos, estava falando, portanto, do direito de ir à escola, do direito de entrar no ônibus, como a Rosa Parks, da sua greve, da sua negação de ceder um banco para um homem branco, onde os negros eram confinados no final dos ônibus do transporte coletivo. E ela, se fazendo, foi presa. Né? E lá em Montgomery se organizou um grande movimento de greve, onde as pessoas optaram em andar a pé, não pegar ônibus, face a essa violência contra os direitos humanos, de ter igualdade no interior do assento dos bancos no transporte coletivo. Martin Luther King foi lá em solidariedade à Rosa, na prisão onde ela estava detida. Então, essa vida e obra de Martin Luther King é uma obra na luta dos direitos humanos. É preciso compreender mais aprofundadamente o Dr. Luther King. A luta de Nelson Mandela, opção de 29 anos de cadeia, né, um preso político para denunciar as atrocidades, a quebra dos direitos humanos, a um não acesso da permissão dos direitos humanos para os negros sul-africanos. A luta de Steve Biko, também outro sul-africano, assassinado no interior das cadeias, grito de liberdade, assim chamado. E eu também vou lá nos Estados Unidos com uma outra peça cinematográfica importante, que é a ideia do Mississippi em Chamas. Essa obra com Gene Hackman, falecido recentemente. Gene Hackman, esse ator que foi o protagonista dessa película importante, que fala também de 3 ativistas dos movimentos negros por direitos humanos que são assassinados em Mississippi. Eu costumo brincar não, falar sério, dizer que Santa Catarina é o Mississippi em chamas do sul do mundo. E é necessário que haja um esforço magnânimo, supremo, do Estado catarinense
das suas prefeituras que estão lá catalogadas no Tribunal de Contas do Estado como aquelas que não implementam, 97% delas não implementam medida alguma para a eliminação do racismo, da discriminação racial, da escolaridade reduzida dos negros, dos direitos das mulheres, dos portadores de deficiência. Então, esse estado de atraso, esse estado invernizado que é Santa Catarina, invernizado, não faz de conta, que expressa com os números de 52% de pessoas com escolaridade básica, a ideia e o comportamento das suas elites no manejo das inteligências dos catarinenses. É aí que mora a grande questão. O catarinense entende pouco da vida, da realidade. A sua capacidade de interpretação é péssima da realidade, é péssima a capacidade de interpretação. Tem um apresentador da Rede Globo, que é o âncora, o galã, ali das 8 horas da noite, que ele disse que a Rede Globo faz programa, faz jornal para pessoas de 12 anos de idade. A Rede Globo faz programa para pessoas de 12 anos de idade, com nível de entendimento de 12 anos de idade. Eu acho que é o problema do catarinense. Problema não. Problema para os catarinenses é a salvação das elites. Que quando a gente tem esse tipo de elite que governa, que comanda economicamente o Estado, que comanda economicamente o Afiesc, que comanda economicamente o ACIF, aqui em Florianópolis, ela precisa manter a inteligência das pessoas se comportando como crianças de 12 anos de idade que não vão aprender mais nada. Vão ficar estagnadas ali em 12 anos de idade. Né? Tem aquela brincadeira do Fernando Burrão, ele só fez a quinta série. É isso aí. Né? Essa paródia colocada para a maior parte dos catarinenses que não entendem porque votam nesses projetos contra eles próprios. Educação empobrecida, saúde fragmentada, saúde corroída, desestruturação da saúde pública, transporte coletivo na ilha de Santa Catarina, péssimo, elevado custo, altas tarifas, mas você vota na maioria desses vereadores que estão aí, você vota nesses prefeitos aí, é porque você não consegue decifrar a realidade. Para tanto, companheirada, é preciso muita ginga para continuar pensando, para continuar falando, para continuar lutando. Até a próxima semana, muita axé, muita ginga, e cá estamos. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.